Em 2021, março de 21, na semana do meu aniversário, minha esposa e eu fomos internados com Covid, não é? E alguns da igreja também, e estava em plena crise aí. E nós ficamos aí um mês e uma semana, a minha esposa internada. Mas aconteceu um fato lá que eu quero dar um testemunho de Deus. Testemunho de Deus, fica gravado aqui. Algumas pessoas têm aí uma certa resistência com o que eu vou falar. Eu não estou preocupado com essas pessoas. Eu estou preocupado em dar um testemunho para Deus. Mas eu me preocupo em que as pessoas encontrem esse consolo em Deus, nas circunstâncias de sua vida. Então eu estava lá acamado, internado, com febre que não passava, e foi passando, foram trocando os antibióticos, e trocando antibiótico, e chegamos no 5º e último antibiótico e nada resolvia. Aí um certo momento, já para o início da 4ª semana, o médico entrou, ele nem veio do meu lado, eu estava logo entrando, do ladinho ali, perto da porta. O médico pôs a cabeça assim, mostrou parte do corpo, falou: seu Edivaldo? Eu falei: ele mesmo. E ele disse o seguinte: eu quero dizer para o senhor que nós já fizemos de tudo o que estava ao nosso alcance. Demos todos os tipos de antibiótico e nada resolveu. Então eu digo para o senhor tem que acertar alguma coisa com alguém, com a sua família, arrumar alguma coisa. Eu falo para o senhor que hoje é o dia do senhor fazer isso. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Eu falei: entendi, senhor. Tá bom, obrigado. E o médico foi embora. E o dia foi. Eu pensei: bom, não tenho nada para acertar com ninguém, não devo para ninguém, não estou magoado com ninguém e não sei de ninguém que está magoado comigo. Está tudo bem entre eu e minha esposa, mas também não dá para falar com ela, ela está em coma no TI, não é? E tal. E eu com Deus está bem, também. Então eu orei a Deus, falei: senhor, o senhor sabe que o que está acontecendo, o senhor ouviu a notícia do médico, o senhor tem a palavra final. Se o senhor quer me levar, então o senhor é que sabe, e eu quero estar bem com o senhor, estou bem com o senhor, eu estou em paz. O senhor faz a tua vontade. Mas se o senhor acha que eu tenho um trabalho aqui ainda nesse mundo, que eu ainda posso ser bênção na vida de alguém, não é? Se ainda o senhor consegue me usar, então o senhor vê o que o senhor vai fazer, não é? E fiquei na paz, irmão, até esqueci do que o médico falou para mim. Aí chegou a noite, durante o dia vinham tirar sangue, vinham medir pressão, temperatura e tudo mais. A notícia não tinha mudado nada. Chegou aquela noite, eu tive um sonho que eu sei que foi de Deus, foi Deus falando comigo. Isso é muito forte para mim. Eu tenho assim uma certa resistência quando as pessoas falam: tive um sonho, isso, querido, e eu falo: né? Lá vem coisa, né? A pessoa come uma feijoada antes de dormir, tem sonho, daí fala: Deus me falou, né? Deus isso. E Deus fez: não falei nada, não tem nada a ver comigo, né? Então tem dessas coisas, não é verdade? Aí é outra, como Paulo falou, fruto da imaginação dela, né? Mas vamos lá. Então eu tive esse sonho, ele foi muito rápido. Eu tento contar ele rápido, mas não dá para ser tão rápido quanto foi no sonho. E foi assim: eu estava andando num deserto árido, estava ventando, areinha batendo nas canelas, e eu estava num lugar meio semelhante a Negueb, lá em Israel. Montanhas do lado, caminho e tudo mais, naquela situação. Estava andando rápido, parecendo que eu estava fugindo de alguma coisa perigosa. Atrás de mim também vinha uma pessoa me seguindo, também ofegante, e ela vinha me seguindo para proteção, não por outra coisa. Percebi isso. E nós caminhamos, chegamos adiante num vilarejo que tinha umas casinhas de madeira e pano e coisas assim, couro, e outras casinhas dentro, na encosta da montanha. E eu procurava ali algum tipo de ajuda, e alguém gritou
todos foram embora da cidade, foram para a montanha. Vá para a montanha, vá para a montanha. Então segui para a montanha e essa pessoa atrás de mim. Quando chego na montanha, eu ouço uma voz dizendo: você foi enganado, você foi enganado. E quando eu percebo, vieram leões de todo tamanho, de todo jeito. E havia entre aqueles leões um que liderava, que era um tremendo de um leão muito grande, muito escuro, não é? Forte. E ele vinha para me devorar. Então eu corri na encosta dessa montanha, que era um precipício, e eu desci ali na beiradinha onde dava para me agarrar, e me agarrei a alguma coisa. Esses leões não conseguiam chegar lá, nem o leão grande e forte. Eu vi a garra dele tentando me pegar, mas ele não alcançava, não era longa o suficiente. E de repente tudo ficou escuro, eu estava no fundo, lá embaixo daquele grande precipício, estava lá no fundo, e estava escuro, uma lua bem distante, e na frente da lua parecia uma árvore inclinada, e ali eu não conseguia ver, mas conseguia sentir coisas se movendo do meu lado, e dava medo daquelas coisas que estavam se movendo. A gente não sabe o que é, não é? Então eu estava naquela situação ali, aflito, e de repente eu escuto um sofá tocando, e logo em seguida uma voz gritando: os caçadores de leões chegaram, os caçadores de leões chegaram. E quando essa pessoa falou, essa voz soou, aquilo que estava do meu redor saiu e foi embora, tudo rápido assim. E eu vi, quando foram embora, percebi mais ou menos o que era, mas nisso veio uma voz do alto, uma voz forte, uma voz suave, uma voz indescritível, uma voz que toca, uma voz que cala na alma, e disse: os leões foram embora. E repetiu, mudou o tom: os leões foram embora. Eu acordei molhado, parecia que tiveram jogado baldes de água em mim. Mas eu acordei, irmãos, com uma paz no coração que eu acho que eu nunca senti na minha vida, com um gozo indescritível, porque ali, imediatamente quando eu abri os olhos, Deus falou para mim: eu te curei, os leões foram embora. E eu fiquei feliz de saber que Deus me curou, fiquei feliz de que Deus falou comigo, fiquei feliz daquilo que aconteceu, fiquei feliz de um toque que Deus me deu que eu não tinha sentido antes. Bom, estou ali esperando o café da manhã, esperando o banho da manhã, hospital muito ocupado. Entra quem? O médico. Ele entrou ali do mesmo jeito que ele apareceu na noite passada e me deu aquele recado. Ele falou: Edivaldo? Pois não, doutor? Ele falou: e aí, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele falou: você tomou providência do que eu falei para você? Eu falei: doutor, fica tranquilo, os leões foram embora. O médico olhou para mim e falou: ixi, ele está com febre ainda. Ele não falou, mas eu acho que ele pensou, ele falou assim: essa febre está fazendo um mal terrível para ele, né? Aí eu falei: doutor, fica tranquilo, doutor. E ele já virou, saiu, não quis nem ouvir a história. Eu ia contar a história para ele, mas ele foi embora. Aí veio a enfermeira: seu Edivaldo, bom dia, Então, vamos tirar a temperatura? Eu falei: manda bala, tira a temperatura. Ela falou: espera aí, vamos tirar de novo. Então, tirou. Oh, o senhor está sem febre. Eu falei: os leões foram embora. Ela: o quê? Falei: depois te conto, né? Os leões foram embora. Aí o que acontece, irmãos? Os leões, eu estava fugindo de uma coisa que eu não sabia o que era, uma coisa que ia tirar a minha vida. Então tem o Covid, tem o diabo, tem, não é? E tal.
e eu não sabia como me proteger dessas coisas. Atrás de mim vinha uma pessoa que era dependente minha, que está aqui, a minha esposa, que também estava doente, também estava correndo a mesma coisa, não é? E eu buscava ajuda em vários lugares, alguma coisa que pudesse socorrer, mas nada podia me socorrer, nada trazia alento, nada me assegurava, nada me tirava daquele perigo. Alguém deu recado, mas o recado foi enganoso. A gente é enganado ao longo do caminho. Mas quando a gente está num momento difícil, tem sempre alguma voz e algum tom que vem de Deus. Quando eu estava lá embaixo, no fundo do poço, pronto para ser morto, pronto para ser devorado, e Deus não deixou, porque eram os leões que estavam lá embaixo, não é? Deus não deixou. Aí vem os anjos do Senhor, tocam e batalham, e aí vem essa voz que fala: os caçadores de leões chegaram. E quando Deus manda os seus caçadores de leão, meus irmãos, aí os leões vão embora mesmo. E aí foi embora os leões, que eram a doença, que era Satanás, e sei mais o que tinha ao longo do caminho, e Deus trouxe a cura. Essa é a interpretação do sonho, e foi exatamente o que aconteceu. E a minha esposa, naquele mesmo dia, foi extubada, e dessa vez tinha dado certo, e em 2 dias depois ela estava do meu lado da minha cama. Isso é raro acontecer em hospital, hein? Certo? Eles colocaram ela do meu lado, fizeram a maior festa e tudo mais. Aliás, Deus usou esse servo de barro aqui, esse vaso de barro, para levar muita gente para Jesus, e para chegar no final da minha partida, do dia da minha partida, receber muitos bilhetes de enfermeiras e até recados de médicos, de falar que aquela ala do hospital, aquele setor 5 do hospital, foi abençoado com o melhor paciente que eles já tiveram, não é? E eu fiquei assim lisonjeado com isso, eu até chorei. Aí eu falei assim: mas não fui eu, foi Deus, né? Foi Deus, porque as pessoas vinham ali desesperado, e o doente Deus usava para trazer esperança, não é? Enfermeiras, acompanhantes e até mesmo pacientes que foram passando ao longo do tempo. Eu acho que Deus me segurou lá aquelas 4 semanas, não só para me ensinar algumas coisas, não só para se revelar para mim de alguma forma, mas Ele também usou para trazer o Evangelho para muita gente, para vários crentes voltar para a igreja, não é? Porque eles iam ouvindo certas coisas enquanto eu ia falando com alguém. Aí eles voltaram e falaram: pastor, eu estava ouvindo o senhor falar, eu decidi que eu preciso voltar para a igreja, eu estou desviado. E assim vai acontecendo. Mas eu me vejo aqui que foi o contrário. Talvez os médicos de Ezequias falassem: não, você vai ficar bom. O meu falou: não, você vai morrer, não é? E o Deus falou para Ezequias: você vai morrer, mas Deus falou para mim: você vai viver, não é? A história foi o contrário, mas as experiências com Deus são maravilhosas, como foi maravilhosa a experiência de Ezequias com Deus, porque aí vem o que segue na nossa história, o que Ezequias fez no momento de tribulação, no momento em que ele se encontrava numa situação em que as causas, ou a sua causa, era impossível. Ele ouviu do próprio Deus: você vai partir, né?